Amigos viajantes, a nossa viagem pela Suíça continua agora, com Interlaken, Berna, Zurique e mais paisagens incríveis pelo caminho. Pessoal, e hoje a gente está aqui na estação de Grindelwald. A gente saiu às 6h50 da manhã, pegamos um trem de Lucerna até Interlaken, outro trem de Interlaken até Grindelwald aqui, e agora a gente acabou de entrar no teleférico e nós estamos indo lá para o Jungfrau, o ponto mais alto da Europa. Esse é o teleférico que a gente acabou de entrar. É uma viagem de mais ou menos 1 hora, 50 e poucos minutos, e nós estamos subindo para o topo da Europa. Lá de cima vai ser possível observar grande parte dos cumes da Suíça. O tempo está meio fechado, estava chovendo de manhã, mas a gente não quis deixar de vir. E lá de cima é que a gente vai saber e vai gravar mais um vídeo e saber como é que vai ser. Vamos ver. Pessoal, finalmente chegamos aqui no Jungfrau, a mais de 4.100 metros de altitude, o ponto mais alto da Europa. Essa viagem não é simples, aqui o ar é rarefeito. A gente saiu às 7 da manhã de Lucerna, pegamos o trem para Grindelwald, depois pegamos um teleférico para Eiger Glacier, e de Eiger Glacier um trenzinho aqui do Jungfrau Station para chegar aqui em cima, 30 minutos. O ar aqui falta, né? Agora é uma sensação de dever cumprido incrível, tá no topo da Europa, e eu deixo vocês aqui com essa vista lateral da bandeira da Suíça, esse lugar incrível. E para completar nossa experiência aqui no Jungfrau, a gente vai entrar aqui agora na Alpine Sensation. Que lugar incrível! Que experiência! Subir aqui no Jungfrau, todos esses ambientes, cinema 360 graus, é muito legal. Cada detalhe que vocês podem ver é muito legal. Pessoal, depois da experiência lá, menos 10 do Jungfrau, a gente desceu aqui no Palácio de Gelo. Nós vamos dar uma caminhada aqui nesse corredor e nessa área que faz parte aqui do complexo do Jungfrau. Como vocês podem ver, o gelo é todo esculpido nas laterais, tem formatos, olha, eles conseguiram fazer um milagre, porque não é uma coisa lisa. Eu estou passando a mão aqui, ó, e é ondulado, ó. E vai fazendo formato. E do outro lado é a mesma coisa, ó. Tem as curvas do gelo, ó. É inacreditável. Realmente, muito bacana. O chão é todo de gelo, não sei se vocês estão vendo, mas o chão também é todo de gelo. Mas engraçado que não escorrega. Quando a gente subiu lá no Matterhorn, o chão era de gelo, mas tinha uns tapetes de borracha, porque lá não era muito regular. Aqui é super regular, é mais bem feito que o do Matterhorn. Olha a beleza dessas paredes, pessoal.
Se tem uma coisa obrigatória para fazer aqui na Suíça, ainda mais aqui em cima, depois de subir o Jungfrau, é vir na loja da Lindt. Como todos sabem, a Lindt é uma chocolateria suíça e eles possuem uma loja aqui no complexo do Jungfrau. E aí, poder escolher os chocolatinhos e agora adoçar a boca depois desse frio todo de menos 10 graus, vai ser muito bom. Depois do Palácio de Gelo, seguimos para contemplar a geleira de Eiger, um cenário impressionante dos Alpes, com camadas de gelo que parecem infinitas. Galera, nevando aqui, menos 12. Congelando. Pessoal, a gente está aqui na cidade de Interlaken. Essa cidade ela fica mais ou menos a 1h40 de Lucerna. Muita gente vem e faz Interlaken de base, mas nós optamos por fazer Lucerna de base e cada dia ir para um lugar. Interlaken é uma cidade super pequena, você pode vir de trem. A estação de trem até aqui o centrinho são 8 a 9 minutos caminhando e é uma cidade pitoresca, é uma joia aqui no meio da Suíça central. Tem esse lago que tem um tom de cor maravilhoso, não sei se vocês estão vendo agora atrás de mim, mas a cor da água é uma água incrível e, além disso, a combinação das lojinhas, dos cafés, dos restaurantes, com essa paisagem da beira do lago, que é possível andar na margem dos dois lados, faz da cidade um verdadeiro charme. Eu sou um fã de Interlaken e é um lugar que eu achei delicioso. Outra coisa legal de Interlaken é que aqui basicamente a gente está super perto de Grindelwald, a 25 minutos de Grindelwald, que é onde você pega o teleférico e o trem para poder subir para Jungfrau. Então Interlaken é passagem obrigatória para quem quer aproveitar aqui a região da Suíça Central. E hoje a gente está aqui em frente à estação central de Berna, a capital da Suíça. Muitos acham que a capital da Suíça é a cidade de Zurique ou de Genebra, mas na verdade Berna é a capital oficial e é aqui que fica o parlamento suíço e é onde as decisões são tomadas. Está um dia de sol maravilhoso, a gente está aqui em frente à estação central, eles têm aqui também um painel solar super tecnológico, vocês podem ver aqui acima da nossa cabeça. E aqui é o ponto principal para o início do passeio. A gente vai lá no parlamento, vamos na Praça do Centro, que é a praça principal, vamos também na Catedral de Berna e depois vamos passear um pouco nas lojas, na área de café e tal. Fiquem conosco. Aqui na parte central de Berna tem uma rua com mais 6 quilômetros de lojas. E essa rua ela tem uma coisa legal, ela tem essas arcadas que vocês estão vendo atrás de mim, que quando chove é possível fazer as compras e continuar passeando, porque todas as ruas elas têm essa arcada, onde é possível você ir andando sem tomar chuva. Outra coisa legal é que aqui na Suíça, Berna é a cidade que tem mais fontes de água na rua. Então vocês estão vendo aqui ao meu lado essa fonte. Toda fonte tem uma estátua com algum personagem ali em cima. Então vocês podem beber água geladinha e fresquinha aqui, direto da fonte, aqui na cidade de Berna. E a gente está aqui na Bundesplatz,
Essa praça foi construída em 1255, acabou de ser construída em 1260, ou seja, quase 800 anos. E aqui que é a praça principal da cidade de Berna. Aqui a gente está de frente, vocês vão poder ver, do parlamento suíço, aqui que são tomadas as decisões, já que Berna é a capital de fato suíça. Então nós estamos de frente do parlamento e aqui é possível visitar o parlamento, mas você tem que agendar com alguma antecedência. Hoje no nosso passeio não vai ser possível agendar porque a gente saiu de Lucerna para passar o dia aqui. Agora, com antecedência, você pode agendar esse passeio para conhecer lá dentro o parlamento e são visitas meio rápidas de 15 a 20 minutos. Além disso, aqui na praça você também vê a sede de 2 bancos. O Banco Nacional Suíço, que está aqui no meu fundo. Esse é o banco como se fosse o nosso Banco Central brasileiro. Eles que emitem moeda, tomam todas as decisões financeiras do país. E aqui atrás nós temos também o Valiant Bank, que é um prédio lindo, muito bonito, nessa cor de verde, que é o que chamam de a riqueza old money. Não é a nova riqueza, mas é a riqueza antiga. Você vê que toda essa praça aqui ela é em verde, é tudo feito em verde, e aqui é a sede do Valiant Bank. Aqui também você tem vários restaurantes ali na beirada, é possível ver vários restaurantes aqui na lateral, você tem outros prédios, e além disso a gente vai chegar ali atrás do parlamento, também é possível ter uma vista linda da cidade. Estou surpreso aqui com a beleza de Berna. Um dia de céu azul, uma delícia de cidade. Aqui nessa parte de trás do edifício do parlamento, tem uma área muito legal também, que é uma praça, onde ficam várias crianças brincando, tem tabuleiro de xadrez, pessoas sentadas, comendo, tomando café. Então aqui você tem a vista de trás do edifício do parlamento, que é um edifício muito bonito, muito imponente, numa cor muito bonita. E além disso, aqui é possível ver todo o rio de Berna e toda a cidade vista aqui de cima. Então é uma vista que realmente impressiona. Eles chamam aqui de vista 360 graus. Agora a gente está aqui, são meio-dia, em frente à Torre do Relógio de Berna. Essa torre é uma curiosidade grande. Ela remonta do século VIII. Foi construída essa torre, depois teve um grande incêndio. Em 1405, ela se transformou em uma prisão. Depois foi também um observatório, foi um pequeno local do Corpo de Bombeiros. E desde 1530, ou seja, praticamente desde quando o Brasil foi descoberto, que ela abriga um relógio maravilhoso. Esse relógio, além de mostrar as horas do dia, ele mostra os dias do ano, os signos, ou seja, o zodíaco, o curso do Sol e as fases da Lua. É um relógio mecânico que mostra realmente como os suíços eles levam a sério esse tema dos relógios. E aqui acabou virando um point, porque essa hora de meio-dia o relógio toca de hora em hora, ele tem um movimento, as crianças gostam de olhar, então tem sempre esse movimento aqui. É super interessante chegar numa hora cheia aqui e dar uma olhada nisso. Caminhar pela Altstag de Berna é voltar no tempo. As arcadas medievais, as fachadas históricas, as fontes espalhadas pelas praças e a imponente Catedral de Berna dão à cidade um charme único e acolhedor.
Estamos aqui na Catedral de Berna. Essa catedral demorou quase 470 anos para ser construída. Ela foi construída nos anos 1400, ainda com a influência das igrejas francesas, no estilo gótico, e depois essa torre de 100 metros que vocês viram no vídeo, ela demorou quase 470 anos, só foi acabar de ser construída nos anos 1800 e tal. Essa igreja é uma igreja que já foi católica, mas depois da Reforma Protestante ela se transformou numa igreja protestante. Dentro, os afrescos, os vitrais e o órgão impressionam. E aqui fora tem esses afrescos todos aqui que a gente ficou muito impressionado. E o que mais nos chamou a atenção é a divisão no meio, de um lado os que vão para o céu e do outro os que vão para o inferno. Realmente muito bonita essa parte aqui de fora. A igreja é aberta para visitação praticamente o dia todo, não tem que pagar e com certeza vale a entrada, o momento de reflexão e apreciar essa bela vista. E aí, meus amigos, o que vocês estão achando de mais esse episódio do Lugares Imperdíveis? Agora a gente está aqui no Bahrein Park, conhecido como Parque dos Ursos, aqui em Berna. Esse parque é uma grande atração turística, não só pela sua área verde e por essa área que você pode ficar sentado apreciando a vista, mas também porque aqui residem 3 tipos de ursos: os brancos, os negros e os ursos marrons. E eles gostam de nadar aqui no rio Are, que é esse rio principal que corta a cidade de Berna. Então é muito comum você caminhar nesse parque aqui e se deparar com um dos ursos nadando, porque ursos são ótimos nadadores, ou passeando pelo parque. Esse parque também tem uma coisa legal, ele tem um teleférico que vai aqui de cima, por acaso está descendo agora, e ele leva os turistas lá para baixo, para a margem do rio Are. Então isso é muito importante, porque como é uma escadaria grande, não são todas as pessoas que podem subir e descer de escada. Lá embaixo, vocês têm a vista da cidade toda. E lá é possível ficar sentado no rio Are, fazendo um lanche, contemplando essa vista. Aqui você também tem a vista para diversas igrejas. É possível ver a catedral lá no fundo, que a gente visitou mais cedo. Além disso, aqui na reta, vocês também estão vendo outra igreja. E tem uma igreja até que está tocando agora, provavelmente o sino da hora cheia. Então é um lugar que eu particularmente curti muito. E fora, meus amigos, que tem uma vista da cidade e um pôr do sol incríveis. Então, visita obrigatória aqui em Berna é passar uma tarde aqui no Bahrein Park. Outra coisa legal é que aqui no fundo tem um restaurante também com café, onde é possível sentar e ficar apreciando a vista desses telhados da cidade, principalmente desse lado que você tem a vista da água super verde e com os telhados todos da cidade. A gente chegou em Zurique hoje pela manhã, viemos de trem, já fomos para o nosso hotel deixar as coisas. E agora a gente começa nosso passeio aqui pelo Lago de Zurique. O Lago de Zurique é um lago enorme que ele vai costeando praticamente toda a cidade e todos os pontos turísticos aqui de Zurique. E ele divide essa parte de Old Town. Então você tem Old Town, de onde está atrás de mim, onde tem as lojas mais novas para fazer as compras, os restaurantes, os cafés. E o outro lado, onde você tem a Opera House, tem as 2 igrejas grandes das torres, que mais tarde vocês vão estar comigo conhecendo, toda a parte mais histórica da cidade. Zurique também
é conhecida como a maior capital, a maior cidade, na verdade, né? Porque a capital é Berna, a maior cidade da Suíça, e também é conhecida por ter e abrigar o Museu da FIFA. E a gente vai também, amanhã ou depois da manhã, dar um pulo no Museu da FIFA e mostrar para vocês toda essa aventura. E a gente está aqui na estação central de Zurique. É aqui que partem e chegam todos os trens. E aqui em Zurique tem uma coisa muito interessante, que é em frente à estação tem essa rua chamada Bahnhofstrasse, que é a Rua das Compras. Então você sai da estação, é tudo feito para dar certo. O transporte público desce essa rua até o Rio, até o final. Você pode ir de transporte público. E para quem quer caminhando, essa é a principal avenida das compras. Então a dica que eu dou para vocês é: partam da estação central de Zurique, peguem essa avenida chamada Bahnhofstrasse. Aqui vocês vão encontrar todas as lojas como Zara, como H&M, C&A. Aqui também você tem os cafés todos, como o Vi Café, o Guisada Hotel. É possível aqui também, eles têm um magazine grande aqui, como se fosse o nosso MAP antigamente, que chama Global. E esse Global, você tem tudo, além de restaurante, tem um rooftop maravilhoso lá em cima, tem uma área de supermercado, tem perfumes, de todas as grifes famosas. Então é uma rua maravilhosa para se passear e que fica lotada agora à tarde, como vocês podem ver. Ali o transporte público já está saindo, o pessoal sobe e desce na rua. Você já vê uma Starbucks aqui de frente, aquele chocolate que é o chocolate suíço ali, Laderar, super conhecido. E é a rua, então, movimentada das compras. E óbvio que eu já tô com as minhas comprinhas aqui, né? Ninguém de ferro, já fiz minhas comprinhas na Zara e agora nós vamos seguir caminhando aqui. E agora vai uma dica para vocês. Quando vocês cansarem de andar aqui nas Rua das Lojas de Zurique, existe um lugar aqui chamado Globus. Essa Globus é como se fosse uma grande magazine. Tem todas as lojas, tem um supermercado embaixo. E aqui em cima, no rooftop deles, eles têm uns restaurantes com vista. E um dos restaurantes é o aclamado Restaurante Léo, um italiano que serve comida de primeiro nível. E o legal desse restaurante é que você pode dar uma descansada na hora do almoço. A cozinha não fecha, ao contrário da maioria dos restaurantes da Suíça. A cozinha vai direto até 10 da noite. E além de você poder sentar e comer uma ótima comida italiana, você tem aqui a vista do rooftop e é possível ver lá em cima a Universidade de Zurique, também o teto daquela igreja, que é uma das igrejas mais famosas daqui. Além disso, você vê aqui a rua principal aqui embaixo, também o pessoal passando. Então dá sempre uma refrescada, respirar um ar puro. É um ótimo lugar para vir almoçar. Ainda passamos pela Praça Pestalozzi, pelo Rio Limar, pela Praça Schelslauten, pelo charmoso bairro de Nierdorf e pela área das universidades, que dão um clima jovem e vibrante a essa cidade. E eu tenho uma dica para você, viajante. O final de tarde aqui em Zurique, o melhor lugar para ver o pôr do sol é aqui à margem do rio, ao lado da ópera. Aqui ao lado da ópera é possível você ficar sentado, como estão todas essas pessoas aqui, apreciando essa vista do sunset, virado para os barcos, fica lotado de pássaros, é possível ver a cidade toda e é uma vista espetacular. Então não deixe de se organizar depois das compras, depois dos passeios, de ir nas igrejas, para vir aqui para próximo da ópera e curtir esse final de tarde que é imperdível aqui em Zurique.
E eu tenho uma dica para vocês, amigos viajantes do Lugares Imperdíveis. Não deixem de vir aqui no Hotel Storchen. O Hotel Storchen fica aqui à beira do rio Zurich, aqui em Old Town, na cidade antiga. E esse hotel tem uma coisa muito legal, ele tem um café aqui na beira do rio, onde é possível sentar aqui, onde eu estou sentado agora, e tomar um chocolate quente feito aqui, de frente para essa vista, com a principal igreja da cidade, o pessoal caminhando de tarde. Então você pode ficar aqui comendo uma coisa, tomando um café, apreciando essa vista. Vale super a pena caminhar aqui às margens do rio no final de tarde. Não deixem de vir. E uma das coisas imperdíveis aqui em Zurique, que você não pode deixar de fazer, é vir aqui no Museu da FIFA. Essa parte do Museu da FIFA aqui, você precisa comprar os ingressos na internet ou pode comprar aqui mesmo ao chegar. E nós estamos aqui na galeria dos campeões. Aqui é possível ver todos os campeões, todas as seleções, narrar um jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo, revisitar os jogos e as finais que você tem interesse em ver os melhores momentos. Também tem uma sala de cinema que é possível você ver jogos que foram passando, tanto futebol masculino como feminino, todas as taças, bolas, apitos, como eram construídas as traves, tudo é possível ser visto aqui. E é um lugar realmente fascinante. Eu já fui a muitos museus do mundo e não achei que fosse me emocionar tanto quanto me emocionei aqui no Museu da FIFA, em ver o Pelé, o Ronaldinho, o Romário, todos esses campeões, revisitar essa história. Eu que vi o título de 94 e de 2002, estão muito presentes na minha memória, realmente é um lugar imperdível. Agora vamos a algumas informações bem práticas da viagem. Como chegar, transporte local e quanto custa. Para chegar à Suíça saindo do Brasil, normalmente é preciso fazer uma conexão. Depende de onde você vai estar saindo. Os voos chegando principalmente pelo aeroporto de Zurique ou por Genebra, os dois maiores aeroportos do país. Saindo de São Paulo, as passagens para a Suíça normalmente ficam entre R$ 4.500 e R$ 7.000, dependendo da época do ano. Comprando com antecedência, dá para economizar bastante. E se você optar por voos com escala, o preço também ainda cai mais. A partir daí, viajar pela Suíça é muito simples e extremamente eficiente. O sistema de trens conecta todas as cidades e regiões alpinas com pontualidade e conforto, muitas vezes com paisagens incríveis pelo caminho. Passear de trem pela Suíça é algo inacreditável. Nas cidades, dá para fazer muita coisa a pé, quando necessário, e o transporte público funciona muito bem, ou seja, aqui o deslocamento deixa de ser obrigação e vira parte do passeio. Agora vamos falar sobre finanças na sua viagem. A alimentação, você vai gastar, em média, 30 francos suíços de café da manhã para o casal, mais 60 francos suíços para almoço e 60 francos suíços para o jantar. Um total de 150 francos suíços por dia. Os passeios dependem dos tickets e dos lugares que você quer visitar. Aqui eu aconselho você procurar e pesquisar tudo antes para não ter surpresas. A hospedagem depende muito do tipo de hotel que você quer e pode ficar, mas os hotéis variam de 100, 120 francos suíços até 400, 500 francos suíços, os hotéis mais caros. Então, um orçamento médio diário entre passeios, alimentação e hospedagem vai te custar uns 400 francos suíços, uma viagem de uma semana, uns 2.000 francos suíços. A nossa viagem pela Suíça termina aqui.
mas os próximos destinos já estão chegando. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever lá no canal. Ainda tem muitos lugares imperdíveis vindo por aí. Aproveite para me contar se você já veio à Suíça e qual lugar você mais gostou. Eu sou o Gustavo Maia e esse é o seu Lugares Imperdíveis.